Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 29 a 31. Assim está escrito: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre 7 recursos à nossa disposição. O texto que li relata-nos quando o povo de Deus, da igreja primitiva, recebendo a incumbência do Senhor Jesus e a capacitação do Espírito Santo, eles então saíram por todos os lugares anunciando e pregando o Evangelho. E não demorou muito para que eles começassem a enfrentar problemas, dificuldades, perseguições, ameaças, no intuito de parar o dinamismo, o crescimento da obra de Deus, a propagação do nome de Jesus. E aqueles irmãos, então, foram colocados diante de uma nova realidade. E isto, no entender das pessoas, deveria fazer com que eles diminuíssem o ímpeto, a disposição, a ousadia, a vontade e a prontidão em fazer o querer de Deus. Mas ocorre que este povo conhecia a Deus, conhecia a sua palavra e sabia de onde estava vindo todas aquelas ameaças, perseguições, no sentido de fazê-los ficarem silenciados. E o que eles fizeram? Eles recorreram a Deus, pois sabiam que em Deus eles poderiam apresentar as suas necessidades, na convicção, na certeza de que Deus, ao ouvi-los, haveria de responder e dar a eles uma orientação como eles deveriam prosseguir na sua caminhada. E aqui o texto que li nos diz que quando eles se puseram diante de oração, sob o peso daquela ameaça, daquela proibição de pregar e de falar o nome de Jesus, eles foram a Deus em oração e disseram assim: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Deus tinha visto, estava vendo as ameaças. Mas aqui uma força de expressão. Como diz Deus, dirija o seu olhar para as ameaças que nós estamos enfrentando, mas queremos dizer diante do Senhor que mesmo apesar destas ameaças, nós não nos sentimos intimidados, amedrontados, ou vamos diminuir o nosso ímpeto de fazer a tua vontade. Eles diziam o seguinte: enquanto olha para as suas ameaças, mas concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Nós queremos, Senhor, continuar fazendo a sua obra. Só precisamos agora que o Senhor nos dê graça, ousadia, encorajamento para continuarmos falando a tua palavra. Não deixaremos de anunciar a palavra do Senhor. Precisamos somente que Deus nos encoraje, nos fortaleça, nos dê graça para continuarmos assim fazer. Eles queriam continuar, estavam dispostos a continuar. Não importa o que acontecesse, desde que a presença de Deus fosse real na vida deles, eles seguiriam adiante fazendo a obra do Senhor. E no versículo 30 diz: Enquanto estendes a tua mão para curar. Quer dizer, eles iriam pregar a palavra. A palavra de Deus é uma fonte para a salvação, para a cura, para a libertação, para a transformação, para a mudança de vida. Então, quando nós pregarmos com ousadia, que o Senhor, então, continue com as mãos estendidas, porque o estender das mãos de Deus
em resposta da propagação da sua palavra, viria trazer sinais, prodígios, maravilhas que iriam confirmar a palavra pregada. Foi assim quando Jesus disse aos discípulos para pregarem em todo mundo, a toda criatura, e quando eles saíram e pregaram por toda parte, diz a palavra, cooperando com eles o Senhor, com os sinais e várias maravilhas que foram operadas pelo Espírito Santo. E aqui então eles reafirmam, enquanto estendes a tua mão para curar, e que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Era este nome que as autoridades não estavam suportando, não queriam mais que falassem o nome de Jesus em Jerusalém. E os discípulos reafirmaram aqui na oração que eles queriam ousadia para pregar a palavra, que a mão de Deus estivesse estendida para operar sinais e que os prodígios se realizassem através do nome de Jesus. Então veja a firmeza e a compreensão que aqueles irmãos tinham da responsabilidade que eles tinham recebido do Senhor Jesus de fazer a sua vontade, e eles estavam prontos, não importasse quais seriam as consequências. E diz que, terminando de orar, uma oração firme, de propósito, direcionada a Deus, com responsabilidade, não foi uma oração vazia, mas foi uma oração com um conteúdo necessário diante da presença de Deus, e o resultado não poderia ser outro, a não ser o que aconteceu. E diz, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Exatamente o que eles pediram em oração, anunciar com ousadia a palavra. O resultado foi que eles foram cheios do Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, e agora então passaram a anunciar com ousadia, com intrepidez, com coragem, com vontade, com convicção, a palavra de Deus. E como assim aconteceu, eles começaram a ter os resultados que a palavra de Deus traz para quem é fiel àquilo que Deus lhe ordenou. Começaram a haver novas conversões, o número de fiéis foi aumentando, foi multiplicando, foi crescendo sobremaneira de todas as camadas da sociedade. As pessoas iam se voltando para Deus através de Jesus para servi-lo com alegria, com gratidão, ser transformado e receber de Jesus o perdão dos pecados, a salvação e a garantia da vida eterna prometida em Jesus. Então, com base nesse texto, nós encontramos aqui pelo menos alguns elementos ou recursos que Deus coloca à nossa disposição para fazermos a sua obra. Como primeiro recurso, nós encontramos aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o primeiro recurso que Deus coloca à nossa disposição. Por quê? Porque através da palavra de Deus, os outros recursos que haveremos de receber, que estão à nossa disposição, eles estão alinhados com a palavra de Deus. Porque qualquer coisa que fizermos fora da palavra de Deus, não teremos de Deus aprovação, o nosso trabalho não será firme e não haverá o resultado esperado por Deus. Mas quando começamos com este recurso primordial, principal, excelente, poderoso de Deus, colocado nas nossas mãos, que é a sua palavra, então quando utilizamos a palavra de Deus como primeiro recurso, todas as demais coisas vão se encaixar, cada uma delas no seu devido lugar. Então, o primeiro ponto é a palavra. Estes irmãos queriam anunciar a palavra com ousadia.
eles queriam continuar com aquela vivacidade, com aquele poder, com aquela alegria, com aquela comunhão com os céus, à medida que iam falando a palavra e o Senhor ia trabalhando através desta palavra e vidas iam sendo atraídas e impactadas pelo poder que há na palavra de Deus. Eu sempre faço menção de Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra gera fé, a palavra gera vida, a palavra gera esperança, a palavra traz segurança, a palavra traz paz, a palavra traz alegria, a palavra traz direcionamento. Então veja a importância da palavra de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, ele disse: a palavra da fé está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, em primeiro lugar, nós precisamos estar em contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o primeiro recurso que nós temos à disposição para fazermos a vontade do Senhor enquanto estivermos aqui na terra. É o nosso dever, é o nosso compromisso com Deus, fazer a sua vontade usando os recursos que Deus coloca à nossa disposição. E o primeiro recurso é a palavra de Deus. O segundo recurso que nós encontramos aqui é que eles disseram para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. O segundo recurso que encontramos é o nome de Jesus. E nós só vamos descobrir o valor, as funções, as operações do nome de Jesus se formos procurar nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. Aqui está bem fundamentado e estabelecido o poder e o valor que há no nome de Jesus Cristo. Os apóstolos pregaram em nome de Jesus. Tudo o que fizeram foi em nome de Jesus. E o apóstolo Pedro disse: porque debaixo do céu e em cima da terra nenhum nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser unicamente o nome de Jesus. Quando Jesus completou a sua obra, diz-nos a palavra de Deus em Filipenses: porquanto Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O escritor aos Hebreus deixou registrado: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, o nome de Jesus é o segundo recurso que Deus coloca à nossa disposição. Tudo quanto fizermos em nome de Jesus, aliado à palavra de Deus, terá com certeza resultados que irão glorificar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Então, observamos aqui já dois recursos que são colocados à nossa disposição. E o terceiro está aqui, é a oração que aqueles irmãos fizeram. Eles foram a Deus em oração. Como é que nós aprendemos a orar? Quando vamos à palavra de Deus, ela nos ensina a respeito da oração, nos ensina a respeito de Jesus. Então, quando vamos à oração, trazemos à lembrança o que diz a palavra de Deus e o que está incluso no nome poderoso e santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a oração é
o terceiro recurso importante que nós precisamos utilizá-lo diante da presença de Deus. Seja quais forem as circunstâncias que atravessarmos, a oração será também um recurso muito necessário e importante para a nossa vida. Jesus, quando falou aos discípulos, ele disse: orando em todo tempo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então é preciso a oração aliada com a vigilância. O apóstolo Paulo escreveu: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, perseverando nisto com ações de graças. Orai sem cessar, orai em todo tempo, orai por todos. Então, a oração é também um recurso que Deus coloca à nossa disposição. É um meio de nós nos aproximarmos de Deus e falarmos com Ele em oração. Este é o nosso dever, vivermos em constante oração, termos uma vida de oração contínua e diária na presença do Senhor. Este, então, é o terceiro recurso que Deus coloca à nossa disposição. O quarto recurso que nós encontramos aqui, aliado com a oração, não está incluso nesse texto, mas está lá no capítulo 13, quando a igreja de Antioquia estava reunida. E diz-nos a palavra: e estando eles lá, conforme diz aqui, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes tetrarca, e Saulo. Veja agora: e servindo eles e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, eles estavam jejuando. O jejum é um recurso importante e necessário na vida de todo cristão. Embora nos dias atuais quase não se fala mais em jejum, não há mais esta prática comum entre os que servem a Deus. Mas se buscarmos a luz da história e a luz do que a palavra de Deus registra, nós vamos encontrar que todos aqueles servos de Deus que foram por ele usados de maneira extraordinária, eles fizeram uso do jejum. Eles entenderam que o jejum é um recurso que Deus coloca à nossa disposição, porque o jejum nos leva ao quebrantamento diante da presença do Senhor, e nós nos devotamos a passar tempo voltados unicamente para Deus, e Ele se revela diante de nós. Jesus, quando foi à tentação, ele passou por um jejum de 40 dias, sem beber e sem comer. Daniel teve momentos de jejum, tantos outros jejuaram. Paulo aproveitou-se do momento do jejum. Então, isto tudo é interessante. Quando Deus decidiu destruir um povo, aquele povo arrependeu-se e fez um jejum diante da presença do Senhor. Quando ele utiliza-se do profeta, ele diz: apregoai um jejum diante do povo. Então, o jejum é também um recurso que Deus coloca à nossa disposição. E nós precisamos voltar à prática deste jejum como algo relacionado à nossa vida com Deus. É preciso voltar à prática do verdadeiro jejum. Os irmãos aqui na igreja de Antioquia, eles estavam jejuando. E o Senhor enviou o Espírito Santo para falar no meio deles. Então é um recurso muito importante e necessário que nós precisamos fazer bom uso dele. O quinto recurso que nós encontramos também aqui no livro de Atos, no capítulo de número 16, quando nós encontramos Paulo e Silas que estavam presos, mas diz-nos aqui, 16, 25 de Atos,
e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Então aqui nós encontramos o louvor a Deus. O louvor, ele tem em si um poder inerente. O louvor toca o coração de Deus. A maioria dos salmos começa ou termina com a expressão: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, bendizei o seu nome, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Então o louvor diante de Deus, ele é um recurso que Deus coloca à nossa disposição. Quando nós nos colocamos em louvor diante do Senhor, o poder de Deus é ativado. Milagres e maravilhas começam a acontecer. Quando um determinado rei estava numa situação difícil, perigosa, de ameaça de um exército inimigo, ele foi orar a Deus e Deus ordenou que ele colocasse em primeiro lugar os cantores e depois os demais atrás. E com esta estratégia de Deus, com o cântico, o louvor de adoração a Deus, eles venceram aqueles inimigos. Deus deu uma grande vitória para o seu povo. Então o louvor é um recurso que Deus coloca diante de nós. Portanto, louvemos ao Senhor. Louvemo-lo na beleza da sua santidade. Louvemos a Deus como atitude de adoração do nosso coração para com o Senhor. Sejam com as palavras dos salmos, seja com cânticos que nos levam à presença de Deus, que exaltam a soberania de Deus, o poder do Senhor Jesus, o valor do seu sacrifício, a sua obra poderosa. Estes louvores, eles têm o poder de entronizar-se diante da presença de Deus e, como resposta do louvor, o poder que há no louvor, ele operará grandes e poderosos sinais da presença de Deus. Então, o louvor é o quinto recurso que Deus coloca à nossa disposição. Mas temos um outro recurso muito importante, que este recurso está em nós, e nós dependemos deste recurso para que todas as outras ações não venham a sofrer problema de embaraços ou impedimentos. É uma boa consciência, que cada um de nós possamos ter uma consciência purificada e santa diante da presença do Senhor nosso Deus. Uma consciência que não esteja cauterizada, manchada, destruída, contaminada, endurecida. Não, mas uma consciência limpa, uma consciência pura, uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Quando nós estivermos desfrutando de uma boa consciência, que conforme Paulo orientou a Timóteo, dizendo a ele o seguinte, que o mandamento, o fim do mandamento é uma coisa interessante, a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, este apóstolo, ele viveu também diante da presença do Senhor. E Paulo, conforme está escrito em Atos 24:16, ele disse: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Então, observe que o sexto recurso que Deus coloca à nossa disposição é termos uma boa consciência. Alguém já disse que uma boa consciência é muito melhor do que qualquer travesseiro. Uma boa consciência traz tranquilidade, paz, segurança, confiança, alegria para nosso viver. É duro lidar com uma consciência culpada, contaminada, cauterizada, endurecida. Mas quando estamos na presença de Deus, diz-nos a palavra, Ele purificará
as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro. Então, uma boa consciência é um recurso de Deus à nossa disposição. E a nossa consciência, ela tem contato direto com Deus. Deus fala através da nossa consciência, e a nossa vida, as nossas ações, ou elas são aprovadas ou reprovadas pela nossa consciência. Então, se temos uma boa consciência e estamos fazendo a vontade do Senhor, nosso Deus, só podemos esperar resultados que vão bendizer e glorificar o nome santo do Senhor. Mas há um sétimo recurso ou disposição que Deus coloca à nossa disposição. Este sétimo recurso são os dons espirituais, que são atuados pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele atua na nossa vida em todos estes recursos que estão à nossa disposição, fazendo-nos lembrar do nome de Jesus, despertando-nos para a palavra de Deus, porque é o Espírito Santo que dá a interpretação, levando-nos à oração. O Espírito Santo também nos desperta para o momento do jejum. O Espírito Santo coloca um novo cântico nos nossos lábios, um hino ao nosso Deus. O Espírito Santo purifica as nossas consciências e, através do Espírito Santo, os dons que são as capacitações que Deus concede ao seu povo no exercício da sua obra, o Espírito Santo sabe como distribuir a cada um o seu dom para usá-lo na finalidade de promover o seu reino, a glória do seu nome e a salvação dos pecadores. Então nós encontramos aí estes 7 recursos que o Senhor Deus coloca à nossa disposição e que possamos então lançar mão de todos eles e torná-los nossos companheiros, participantes da nossa vida, para que o trabalho que temos, a responsabilidade de desenvolver na presença do Senhor, seja um trabalho que traga significado, que traga resultados, que possa glorificar o nome do Senhor e atrair vidas que venham arrependidas e confessando o nome de Jesus para a salvação das suas almas. Então, que fiquemos com estes recursos bem vivos no nosso coração. E para lembrar, o primeiro recurso que o Senhor Deus coloca à nossa disposição é a palavra de Deus. O segundo recurso é o nome de Jesus. O terceiro recurso, a oração. O quarto recurso, o jejum. O quinto recurso, o louvor. O sexto recurso, uma boa consciência. E o sétimo e último recurso, os dons espirituais para a realização de uma obra de significado para a glória e louvor do nome do Senhor nosso Deus. Então, que possamos ater-nos a estes recursos e avaliar a nossa vida. Quais deles já fazem parte da nossa vida e quais ainda não estão fazendo. E que possamos voltar à palavra de Deus e buscarmos ali elementos, princípios, fundamentos para que estes recursos que estão à nossa disposição não fiquem perdidos e que não venhamos a fazer uma obra à parte desses recursos, mas que eles todos sejam partes integrantes da nossa vida e do trabalho que oferecemos e fazemos a Deus. E que assim o Senhor nos ajude e nos abençoe a usarmos o poder da palavra, o nome de Jesus, a oração, o jejum, o louvor, a boa consciência e os dons espirituais atuando na nossa vida para a glória do nome do Senhor. E que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.